Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início à nossa campanha de livramento pelo nosso país. Nós iremos ler Deuteronômio 20, as leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, né, e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, que são bem maiores do que vocês, em quantidade, né? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar a vitória. Isso aqui, nós vamos pegar isso aqui para nós, no nosso dia, na batalha que nós estamos fazendo, a batalha que nós estamos fazendo, travando sobre o nosso país. Nós queremos um país livre, um país liberto, né? Um país que respeite os direitos do povo, a sua Constituição. Então, nós vamos lutar por ele. Nós devemos lutar pela nossa liberdade, igual o povo de Israel lutou e vários povos lutam, né? Nós iremos, para lutar numa guerra, nós temos que ter autoridade. E que autoridade é essa? A autoridade, gente, é o poder legítimo de mandar e de fazer obedecer, de impor respeito e de exercer fluência, de domínio, né? Fluência do domínio. Por exemplo, o padre tem autoridade delegada para a igreja de exercer o sacerdócio em toda a sua plenitude, ministrando o sacramento, programando a palavra do Senhor e servindo com amor à comunidade. Ele foi designado para isso. Um leigo, mesmo que conhecesse toda a liturgia da igreja, jamais poderia celebrar uma missa sem que recebesse o primeiro sacramento da ordem. Mesma coisa, um professor que estudou para aquilo, ele tem legitimidade de dar suas aulas, porque ele se formou naquilo. Um advogado, mesmo que conheça com profundidade todas as leis, jamais poderia proferir uma sentença sem que tenha sido primeiro empossado, né, na função do juiz. A autoridade divina, gente, é o poder espiritual que Deus concede a alguém para executar uma missão. As autoridades espirituais sempre é delegada por Deus para aquele que está cumprindo uma função no reino de Deus, como eu falei no caso dos intercessores também. Função essa que precisa estar de acordo com o plano de Deus. Jesus é a presença visível da autoridade de Deus. O Pai o revestiu com toda a autoridade para salvar o homem, mediante o seu sacrifício na cruz. Por onde Jesus passava, a doença ia embora. Os leprosos eram limpos, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam e os pecadores se convertiam, porque ele tinha autoridade. Bastava uma palavra de Jesus e os demônios deixavam aqueles que estavam possessos. E hoje, por que não deixa mais? Porque nós não temos autoridade, nós não buscamos Deus, nós não oramos, não fazemos jejum, não colocamos a nossa cara no chão para pedir misericórdia, né? Jesus, gente, é a autoridade de Deus. Jesus delegou essa mesma autoridade aos seus discípulos, como vemos, né, na passagem que eles voltaram da missão que o Senhor lhes enviou. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos são
submissos em teu nome, não no nome dele, mas em nome de Jesus. Essa palavra é Jesus, esse nome é poderoso. Jesus lhe disse: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de calcar os pés das serpentes e escorpiões e toda a potência do inimigo, e nada vos poderá prejudicar. Está Lucas 10:17. Os discípulos ficaram maravilhados ante o poder do nome de Jesus, pois quando esse nome era programado, os demônios saíam correndo. Eles foram obedecidos, pois antes havia sido enviado com a missão específica de anunciar o reino de Deus. A autoridade que exerceram é porque conheciam e conviviam com Jesus. E Deus deu um cheque em branco, como se fosse um cheque em branco, para eles usar o nome de Jesus, para libertar os cativos, libertar os endemoniados. O livro dos Atos dos Apóstolos fala sobre o que acontece quando não existe autoridade espiritual. Isso fica claramente explícito na passagem que certos exorcistas judeus tentaram expulsar um demônio e não deram certo. Alguns exorcistas judeus itinerantes tentaram, por sua vez, pronunciar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos maus e dizia: eu vos conjuro por esse Jesus que Paulo programa. 7 filhos de um sumo sacerdote judeu, um certo Esceva, tentaram essa prática. O espírito mau lhe replicou: o demônio conhece quem é de Deus, né? Quem é de Jesus mesmo. Jesus, eu o conheço e sei quem é Paulo, né? Mas vós, quem sois? Não reconhecia ele, porque ele não tinha autoridade. E lançando-se sobre eles, o homem que era habitado pelo espírito mau prevaleceu sobre eles todos, com tal violência que escaparam da casa seminus e cobertos de chagas, ainda apanharam. Toda a população de Éfeso esteve a par dessa aventura. O temor invadiu a todos. Por isso que fala, nunca tente fazer uma coisa se você não tem autoridade. Está em Atos 19:13. Coitados dos exorcistas judeus, que vergonha passaram. Eles não acreditavam em Jesus, mas sabiam que os demônios fugiam quando seu nome era pronunciado e eles queriam imitar. Eles admiravam a autoridade que Paulo possuía, pois até mesmo quando os panos que havia estado em contato com Paulo era colocado sobre os possessos, libertavam os oprimidos pelos malignos. Atos 19:11. No entanto, eles não tinham a mesma autoridade de Paulo, né? Pois não conheceram de perto o Senhor Jesus como Paulo conheceu. Paulo era um homem de oração, ele se dedicava a Deus, eles não tinham vida de santidade, não havia se convertido ao Senhor, não nasceram de novo. Sem essas condições é impossível ter autoridade espiritual. Depois da desventura dos exorcistas judeus, o povo celebrou com alegria a grandeza do nome de Jesus Cristo. Que nome maravilhoso, que nome poderoso, né? Assim como Moisés, que recebeu a revelação de Deus numa sarça ardente que brilhava no deserto, também São Paulo, às portas de Damasco, descobriu o Senhor Jesus numa luz muito brilhante, mais brilhante que o sol. Está em Atos 19. Paulo havia sido preparado com cuidado por Jesus através do sofrimento, das perseguições, dos açoites, para que se tornasse o apóstolo dos gentios. Do mesmo modo que o Senhor preparou Moisés e Paulo para exercer essa autoridade, a função dos servos de Deus também. O intercessor, gente, é preparado com muito cuidado, com muita paciência, com muito carinho. É um trabalho onde o lapidador, nosso Deus, trabalha em nós com muita ciência. Nós começamos como? Orando. Vocês não vão sair por aí expulsando o demônio, de jeito nenhum.
porque vocês não têm essa autoridade, né? Vocês vão orar, interceder para que Deus olhe pelo nosso país, olhe pelo nosso, né? A autoridade de São Paulo vinha da sua vida de santidade, emanava da sua vida de oração. Tem que ser uma vida de oração, gente. Por mais que os exorcistas judeus invocassem o nome de Jesus, nada acontecia, nada mudava, pois eles não tiveram uma experiência pessoal com Jesus, nunca sentiram a presença de Deus ao lado deles. Eles queriam ver acontecer os mesmos efeitos que a oração de Paulo. Eles tinham até inveja de Paulo, né? Causava, mas se esqueceram de que a pronta resposta de Deus às invocações de Paulo era por causa da sua fé, que possuía no seu Jesus, que tudo pode fazer. O inimigo, Satanás, estava ciente de que aqueles exorcistas não tinham autoridade alguma. Por isso mesmo é que prevaleceu entre eles. Hoje em dia nós vemos muito isso, muitas igrejas. Muita gente prega, fala, mas não tem autoridade, né? Nada acontece. Os pobres exorcistas fugiram humilhados, pois faltava-lhe o essencial para ter sua oração respondida: invocar com fé o nome de Jesus, através de um coração sincero e que busca santidade e a construção do reino de Deus. Porque muitas de nossas intercessões a favor dos outros ou de nós mesmos não encontram resposta em Deus. Vocês sabem por quê? É por falta da autoridade, como eu já falei. A autoridade nasce do coração daqueles que teve uma experiência do amor de Deus em sua vida. A autoridade provém da fé. É o resultado da vida de oração. A autoridade emana do coração daquele que busca com sinceridade uma vida de justiça e santidade. A autoridade é transparente naquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo e não pelo impulso da carne. Isso estava claro na vida de Paulo, como vemos na passagem, né, em que Elimas, o mágico, quando tenta pedir que a pregação do apóstolo surta efeito na oração do procônsul Sérgio Paulo. Tá aqui, eu vou ler só esse pedacinho para nós fazer nossa oração. Mas Elimas, o mágico, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles e procurava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, ou antes Paulo, repleto do Espírito Santo, fixou o olhar nele e lhe disse: ó, tu que és cheio de astúcia e intrigas, filho do diabo, inimigo jurado da justiça, não vais parar de falsear a retidão dos caminhos do Senhor. De resto, eis que a mão do Senhor está sobre ti, vais ficar cego, e até nova ordem, nem sequer verás o sol. No mesmo instante, a escuridão e as trevas invadiram, e ele se pôs a girar à procura de um guia. Vendo que tinha se passado, o procônsul abraçou a fé, pois a doutrina do Senhor o impressionou. A autoridade de Paulo era tal que, movido pelo Espírito Santo, ordenou que ficasse cego, até nova ordem, e assim livrou-se de todos os obstáculos, para que a palavra do Senhor pudesse penetrar no coração do homem, né? A autoridade espiritual, gente, é delegada por Deus para aqueles que buscam uma vida de santidade, que tem intimidade com Deus, que se esforça para fazer a sua vontade. Quem quiser interceder com a autoridade que vem de Deus, é necessário obrigatoriamente que trilhe nessa direção, pois foi esse momento o caminho trilhado por Jesus para nos salvar. Poderia falar horas aqui sobre autoridade, que é muito bonito, mas não dá, vocês vão ficar muito cansados de mim, vão até correr. Vamos orar então, vamos pegar um pouquinho da autoridade de Paulo para nós também, tá?
Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por essa semana de grande batalha em favor do nosso país. E eu peço a Ti que dá-nos autoridade, nem que for um pouquinho só da autoridade de Paulo sobre nós, Senhor, para que possamos expulsar todas as trevas do nosso país, Senhor, para que nós tenhamos uma eleição limpa, Senhor amado, limpa, totalmente limpa. Coloca teu exército de anjos, Senhor, em cada colégio desse país, nos 3 poderes, que o Senhor é a maior autoridade que existe nesse universo, meu Pai. Vai derrubando por terra toda a seta envenenada do inimigo, vai derrubando por terra todo o mal, toda a fúria satânica sobre esse país. Eu imploro a Ti, Senhor, que vai passando na frente, que nosso país seja um país livre, democrático, que o Senhor pare com todas as perseguições diabólicas, Senhor amado, atrás do nosso presidente, Senhor. Que o Senhor cessa de uma vez por todas, Senhor. Que nós possamos fechar toda a brecha. Como vamos fechar essa brecha? Através de muita oração, jejum e busca em Deus, Senhor. Porque só o Senhor pode nos livrar do comunismo nesse país, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até a próxima e vamos continuar. Espero quem gostou e quer ser intercessor, me inscreva. Vamos orar, vamos interceder pelo nosso país, tá? Nós estamos precisando muito. Obrigado e até a próxima.